Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Amém. Glória a Deus. Vamos passar para a palavra nessa noite. Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Lembrando os irmãos que no próximo domingo, pela manhã, nós estaremos ministrando aqui sobre a volta de Jesus. E nós vamos abordar o tema do arrebatamento da igreja, viu, Tony? Você tinha me perguntado, Rosana. Vai ser domingo pela manhã, às 10 horas. Aí vocês querendo vir, vai ser um tema muito bom. Avisa aquele teu amigo que mora aqui, Bruno, ele pediu para avisar, tá? Depois eu vou postar no Facebook, na igreja, para todo mundo ficar sabendo, mas os irmãos já estão sabendo. É um estudo que a gente tem preparado. Eu já ministrei uma vez aqui, foi uma bênção, e a gente vai poder aprender muito juntos. Eu também aprendo com os irmãos, né? Hoje aqui foi um aprendizado. Houve uma troca, né, de informações muito boa, não foi, Simões? Simões vai estar aí domingo? Mas dá para pegar um pouquinho. Então vai ser uma bênção. Então venham, tá, irmãos? Vai ser muito bom mesmo. 10 da manhã a gente vai estar aqui ministrando esse estudo com vocês. Hoje eu quero falar para vocês, dando continuidade no nosso tema, sobre mudança, né, de caráter. Eu vou falar hoje sobre o poder do conserto nos traz a herança de Deus. E eu vou citar aqui umas passagens conhecidas da palavra, de personagens conhecidos, e como Deus foi atuando na vida dessas pessoas, mudando o caráter e até trazer para nós hoje uma grande bênção, que é uma bênção da herança, e eu quero falar sobre isso. Quero que vocês abram a Bíblia no livro de Gênesis. Deixe aberto aí que a gente vai falar muito em Gênesis. E a presbítera Elisa falou uma coisa aqui na homenagem, né, do Dia dos Pastores, que às vezes a gente não está com vontade de vir. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O inferno, ele não tira folga para tentar destruir a vida das pessoas. Não tem folga. Dia, noite, sábado, domingo, feriado, o que for. O inferno vem trabalhando para arrebanhar vidas e almas para levar, né, para eles. Fiquei sabendo hoje, que o Francisco me falou, eu nem liguei televisão, irmãos, desde sexta-feira, e não vi nada na internet, eu não abri internet, não abri nada. Mas o Francisco me deu a notícia de que ontem, hoje, na madrugada de hoje, teve um grande atentado em Orlando, né? Um doido lá entrou atirando lá numa boate gay, e matou 50 pessoas. E isso é uma coisa realmente muito triste, né? Também tivemos essa semana aquele ônibus que capotou lá com os estudantes em São Paulo. Vocês acompanharam, né? Matou 18 jovens. Então, assim, é tudo novinho, né? Fazendo faculdade. Então, assim, eu me lembrei muito dos nossos jovens aqui e orei muito por eles, porque Satanás vem trabalhando no mundo para ceifar as vidas. Essa que é a verdade. E muitos jovens, tá demais, porque ele sabe que a volta do Senhor está iminente. Eu vou falar sobre isso aqui no domingo. E vem trabalhando dia e noite, feriado, sem cessar, para ceifar as vidas e, infelizmente, irmãos, levar para o inferno. Essa que é a verdade. Então nós, irmãos, eu não posso me dar o direito de querer ficar em casa. Se eles não tiram folga, a gente também não pode descansar. Concorda comigo? Não é? Hoje está frio, vou ficar em casa. Irmãos, eu não tenho esse direito. Eu tenho que estar aqui pregando a palavra, trazendo uma palavra de vida para os irmãos, incentivando os irmãos também a buscarem, orarem, né? E a gente ir buscar essas vidas lá fora. Amém? Nós vamos descansar quando a gente for lá para o céu. Aí a gente vai ter descanso e paz. Mas enquanto estivermos aqui, não é, Simões? A gente tem que estar firme na frente da batalha. Então a gente não tem tempo nem para parar, né? Não dá nem para parar.
E que os irmãos possam estar orando por essas famílias, né? Muito triste. Eu tive lá em Orlando. Orlando é uma cidade pacata. Orlando é considerado uma cidade do interior. Vocês sabiam? Lá nos Estados Unidos é considerado cidade, igual essas cidades de Minas aí, né? Que a gente vai às vezes. Juiz de Fora, Governador Valadares, cidadezinhas aí de interior. Lá é considerado uma cidade de interior. É um lugar pacato, tem muito turista. E acontecer um negócio desse lá é bem trágico mesmo. É muito triste. Imagino como estão essas famílias, né? E muitas pessoas que não conhecem a Jesus. Realmente é muito triste. Então, que os irmãos estejam orando. O diabo tem se manifestado assim no mundo de uma forma muito intensa nesses dias, trazendo muitos conceitos, muitas coisas que vão contra a palavra de Deus, né, para ceifar as vidas nesse mundo. E a igreja tem que estar atenta e orando por isso, tá? Gênesis capítulo 1, versículo 26. E eu quero essa noite, né, você que está nos ouvindo na nossa rádio O Caminho, que Deus também possa abençoar a sua vida aí em casa. Eu sei que tem pessoas nos ouvindo nessa noite, que o Senhor possa realmente estar nos seus anjos ao redor de você, meu querido, ao redor do seu lar, aí na sua casa. E hoje nós vamos falar sobre essa bênção que Deus traz para as nossas vidas. Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante. E diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Queria que você fechasse seus olhos por um minuto, baixasse sua cabeça. Espírito Santo de Deus, vem agora falar aos nossos corações, que essa palavra, Senhor, possa impactar as nossas vidas, Senhor, trazendo transformação no nosso caráter, na nossa personalidade e na nossa vida cristã, Senhor. Que possamos ser pessoas melhores, crentes melhores, em nome de Jesus. A igreja diz: amém, glória a Deus. Irmãos, aqui tem um trecho da criação de Deus, né? Quando Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Não é isso que a palavra diz aqui? Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem como se fosse assim, pegou uma fotocópia, um retrato dele e criou o homem. E a palavra diz no versículo 27 que também Deus criou o homem e criou a mulher, a sua imagem e semelhança. E muitas vezes o inimigo, Satanás, vem usando, né, as pessoas para querer inverter essas coisas. Nós hoje falamos muito sobre isso aqui, não foi, Simões? De manhã, falando sobre doutrinas bíblicas, né? Aquilo que são doutrinas divinas, aquilo que são doutrinas de homens e aquilo que são doutrinas de demônios, que tentam transformar a verdade de Deus em algo que não procede, que não vem de Deus, né? E aí nós vemos hoje aí o homem querendo inverter a sua natureza, né? As mulheres invertendo a sua natureza, o homem querendo ser mulher, a mulher querendo ser homem, e isso vai contra aquilo que Deus criou. Infelizmente, irmãos, por causa dessas atitudes, Deus tem se afastado do homem. Quando eu falo homem, é de uma forma em geral, da humanidade, né? Homem e mulher. Pode ficar, minha filha, ele não atrapalha não, por favor. Ele está louvando ao Senhor. Está dando glória a Deus, aleluia, aí na linguinha dele. Pode ficar, não atrapalha não. Amém, irmãos?
Então o que acontece? Satanás, ele tenta inverter aquilo que é a natureza de Deus. Tem uma outra passagem aqui, quando fala da criação do homem, que Deus criou macho e fêmea. E hoje, Satanás, influenciando o homem, né, ele tenta deturpar aquilo que é a natureza de Deus. E por causa disso, o mundo sofre, não é? A humanidade vem sofrendo consequências. Está aí, ó, o atentado de ontem, com certeza algum extremista, né, religioso, querendo ir lá e atacar as pessoas por causa da vocação sexual deles. Nós não fazemos isso como cristãos, nós amamos essas pessoas, nós amamos, mas Deus repudia aquilo que é o pecado. A prática do pecado nós não podemos concordar. Amém, igreja? Porque a palavra, ela vai contra o pecado. Agora, desde que essa pessoa ela queira uma mudança de vida, queira mudar, o Senhor está pronto para abençoar, restaurar a vida. Nós já vimos isso. Amém? E o Senhor começou o relacionamento com o homem, deixando para Adão uma bênção especial, né? Deus deu para Adão toda a autoridade sobre a natureza e sobre a criação. Não é isso que está escrito aqui? Dominai a terra, sujeitai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que está na terra. Então Deus deu para Adão o domínio. Imagina a capacidade, a inteligência de Adão, que não tinha computador, não tinha nada, e o camarada deu nome àqueles animais, às plantas, né? Foi nomeando aquilo tudo ali, que bacana, né? Hoje você tem um computador que você vai lá e faz o cataloga, põe no computador e está em dúvida, puxa lá, tem lá as espécies, os nomes. Mas Deus deu essa capacidade para Adão para que ele pudesse ter toda a autoridade sobre a criação, né? E essa bênção ela permaneceu sobre a cabeça do homem. Porém, nós estamos perdendo isso por causa do pecado. E a natureza ela tem se voltado contra o homem. E vocês têm visto isso aí, né, nos noticiários. Quantas coisas têm acontecido nesse tempo, né, irmãos? Por quê? Por causa do nosso relacionamento que foi quebrado com Deus, por causa do pecado, a natureza agora está se voltando contra a gente. E se nada for feito, irmãos, e se Jesus não voltasse, o mundo caminha mesmo pro abismo. Essa que é a realidade, né? O próprio homem está se destruindo. Não precisa nem deixar Satanás atuar. O homem mesmo se destrói. Poupa até trabalho. Depois o diabo para eles falou: não fui eu que fiz, não. Eles mesmo que se mataram lá. Eles que se destruíram, porque essa que é a realidade. Não é verdade? Então eu quero falar rapidamente aqui nessa noite sobre 3 pecados que afastam o homem de Deus. O primeiro pecado está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 3. E eu vou falar um negócio para vocês. O filme sempre se repete. Passa o tempo, passa a história, o homem sempre comete os mesmos erros. Mesmos erros. Mesma coisa. Gênesis 3, 3. Vamos ler já. E Satanás vai só ficando tranquilão, porque a gente mesmo se enrola com um negócio, né? E como é que fala lá em Gênesis 3:3? Diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E aí o que o homem faz? O homem desobedece a Deus. Então o primeiro pecado foi a desobediência. Gênesis 3:3. Porque o Senhor disse para ele não se alimentar daquele fruto. Simples, né? Fala assim: olha, tem aí o jardim, tem centenas de árvores frutíferas, você pode comer de tudo, mas daquela dali eu não quero que você mexa. Pronto, era simples. Ó, pessoal, vamos comer de tudo, mas aquela ali deixa lá. Aí o que o homem faz? Induzido por Satanás, vai lá, desobedece
pega do fruto e come. Quantas vezes, irmãos, Deus fala para a gente, não faz isso, faz daquela forma, não fala nada, e a gente desobedece. Aí na hora que é para você ficar quieto, você fala. Deus está falando para você ficar quieto. Na hora que é para você ir pelo outro caminho, Deus fala, vai pelo outro caminho, você vai, não, vou fazer do meu jeito. E aí o que acontece? Dá tudo errado. Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós devemos buscar a orientação e a confirmação do Espírito Santo. Quando a gente deixa de fazer isso, pode ter certeza, você vai ter problema lá. Depois vai ter que pedir socorro para Deus. Aí Deus, ainda pela sua infinita, grandiosa misericórdia e pela sua graça, Deus ainda nos ajuda. Mas você passa perrengue, passa tribulação, fica angustiado. Eu sei porque isso acontece comigo também. Quando eu faço uma coisa sem a orientação do Espírito Santo, depois eu vou colher o fruto. Aí até o negócio consertar, não é assim? Dá aquela volta, parece que você não vai conseguir. O mar agitado, as ondas vindo. Ai, meu Deus, por que eu fui esse caminho? Porque não escutou. Desobediência. É igual, vocês já viram quando o pai e mãe falam, as crianças não estão aqui, mas elas confirmariam. O pai ou a mãe fala, não faz isso, não vai para tal lugar. Aí o filho desobedece e vai. Sempre dá algo errado. Comigo era assim na minha época. Com vocês também? Se meu pai ou minha mãe falasse, não vai ali, não vai para aquele lugar. E eu ia sem eles saberem, irmão, sempre dava um treco errado lá. Até hoje é assim, não é? Até hoje. Então, irmãos, com Deus é a mesma coisa. A vida do crente com Deus tem que ser igual. Se Deus falar para você, não faz isso, não vai por ali, não vai ser bom. Deus já está olhando lá na frente. A gente olha até um determinado ponto, Deus olha além. Então Deus sabia as consequências que aquele fruto traria para a vida de Adão e Eva e para nossas vidas. Mas mesmo assim eles resolveram cair na desobediência, né? O segundo pecado que nos afasta de Deus, Gênesis capítulo 3, versículo 4 ao 6, vamos ler? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Aí olha o diabo falando, não, pode, desobedece sim, porque não vai acontecer isso que ele falou não, não vai dar ruim não, pode ir, vocês não vão morrer não. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Que coisa, né, irmãos? O segundo pecado que nos afasta da herança de Deus é a quebra da aliança. A partir do momento em que a mulher e o homem deram ouvido à voz da serpente, né, eles foram desleais com Deus. Por quê? Deus havia os criado. Deus havia dado na mão deles o entendimento, o domínio sobre a natureza, sobre os animais. Não é verdade? Quem era o amigo deles? Quem? Deus. Quem era o amigo do homem e da mulher? Deus. Chega uma pessoa de fora que mal eles conheciam, e em 10 minutos convence eles de fazer uma coisa que Deus havia falado para não fazer. Isso me lembra uma coisa que o pastor Ezequiel falou aqui no dia do meu aniversário. Quem estava aqui no meu aniversário? Bastante gente. Então vou relembrar. Nós falamos aqui de manhã também na aula. Você cria o teu filho, igual esse bebezinho bonitinho aí, né, mãe? Você está cuidando, dá maior trabalho, não dá? Eu sei que eu tenho 2, já estão grandes.
Aí você trata, cuida, quando fica doente passa a noite toda acordado, não é assim? Dá comidinha, dá banho. Aí eles vão crescendo, crescendo, crescendo. Quem é o amigo? Quem é o melhor amigo desse bebê? Quem? Os pais. Mas o bebê cresce, quando ele está com 16, 17 anos de idade, aí vem um amiguinho enviado do capeta lá do inferno. Escuta isso. 14, 15, 16 anos. Aí fala assim: ah, meu filho, não dá ouvido pro teu pai e tua mãe não, são tudo bobão, tudo caretão. Vamos cheirar aqui um negocinho aqui, ó, que isso aqui é bom, vai dar uma noia aí. Como é que fala? Vai dar uma onda. Aí a criança, né? O pai e a mãe sempre falou: cuidado, meu filho, com as amizades. Não faça isso, não faça aquilo. Aí o filho vai lá, desobedece o pai, quebra a aliança que tinha com a família, e em 15 minutos está se tornando um viciado. Aí fala assim: não, vamos lá, vamos transar assim, porque isso aí não tem problema não. Teu pai e tua mãe falou isso porque na época deles era tudo caretice. Vai lá, transa mesmo, faz mesmo. Aí em 15, 20 minutos, o cara está lá, se prostituindo. Quando faz isso e não dá nada, menos mal. Pior quando pega uma doença, quando traz uma doença para dentro de casa, quando pega uma gravidez indesejada. Porque quem vai cuidar, viu, meninas? Não é o pai ou a mãe do garoto que engravidou vocês. Quem vai cuidar é você, tua mãe e teu pai, que vai sobrar para vocês. Não é verdade? Sobra para quem? Para a menina e para os pais dela. E o garotão lá, ó, vai dizer que nem é dele, muitas vezes. Irmão, desculpa, mas tem que falar o português claro mesmo. O problema da igreja é que às vezes o pessoal quer enfeitar, né? Quer melindrar. Aqui não tem isso não, irmão. A gente fala rasgado mesmo, né, Ju? De manhã foi um debate bom aqui, gostei da participação da Juliana. A gente fala, irmãos, porque é para você aprender. Você está aqui para aprender. Amém? Os jovens estão aqui para aprender. Então eu estou falando português claro. Então é isso que o diabo faz com a gente. Deus teve o maior trabalho de criar o homem, a mulher, criou o jardim. Sabe o que o jardim representa? Um lugar organizado, um lugar bonito, tudo no lugar certinho. E aí, por causa de 10 minutos, chegou uma serpente maldita lá, um bicho feio daquele. Que cobra é feio, né, irmão? Quem dizer que cobra é bonita aí, misericórdia. Vocês vissem uma cobra aí grandona aí correndo, o que vocês fariam? Saia correndo, né? 10 minutos, vem um bicho lá, não sei de onde, influencia eles para renegar tudo aquilo que Deus fez. Igual o caso do filho. Passou a vida inteira cuidando, 10, 15 minutos vem alguém influenciar para fazer uma bobagem, uma coisa errada, que poderá trazer reflexo na vida dele para o resto da vida dele e da família. Se fosse dele sozinho, tudo bem, mas ainda vai carregar a família toda junta, não é? Como Adão e Eva. Carregou o quê? Toda a humanidade. Todos nós pagamos por causa disso até hoje. Dá vontade de chegar lá no céu, dar um cascudinho em Adão, né? Como ele é o pai, não é o nosso pai ancestral lá, então deixa que Deus trata. Mas dá vontade. Então, irmãos, quando o homem ouviu o inimigo do Senhor, e quando nós ouvimos o inimigo de Deus, nós somos desleais. Nós somos desleais por tudo aquilo que Deus fez para nós, por tudo aquilo que Deus tem feito até hoje, nos abençoado, nos conduzido, nos tirou do caminho mal. E a gente, quando desobedece, peca, né, faz o que não tem que fazer, que a gente sabe. O sinalzinho acende lá. A gente está sendo desleal com Deus e nós estamos quebrando a nossa aliança com Deus. Significa que você está fazendo assim: não, Deus, sai do meu caminho, que agora é comigo. Deixa que eu faço sozinho. Eu ando sozinho. É mais ou menos isso. E em terceiro lugar, Gênesis 3, versículo 8.
Abre aí. Está aberto aí já, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O terceiro pecado que nos afastam de Deus é o homem se afastar do Criador. O que Adão e Eva fizeram? Eles erraram. Eles comeram do fruto que Deus havia falado para não comer. Ok. Eles caíram e se retiraram da presença do Senhor. Você já percebeu quando uma pessoa ela está pisando na bola na igreja? Qual é a primeira coisa que acontece? Que ela para de vir. Ela se afasta. Por isso que a gente tem um MDA. O MDA é para a gente trazer para perto, abraçar e ajudar. Por isso que o discipulado ele é importante, porque às vezes você não tem com quem falar. E você tem que confiar no seu discipulador e falar, pô, eu errei, tô pisando na bola, me ajuda aí, vamos orar junto. Aí o seu discipulador ele vai sentar com você e orar. E te trazer para perto do corpo de novo. Amém? Porque quando você se afasta do grupo, você fica o quê? Vulnerável. Aí que Satanás brinca mesmo, ó, cai em cima. Aí que vai bagunçar, irmãos. E vocês podem perceber, a primeira reação da pessoa que erra é ela deixar de vir à casa do Senhor, ela deixa de vir à igreja. Não é assim? Ela não consegue vir mais. E isso aconteceu com Adão e Eva, né? Eles se afastaram, imediatamente não foram mais procurar a Deus. E o que poderia ter acontecido aqui? O afastamento de Deus foi um erro da parte deles. Por quê? Porque eles voltaram as costas para o Senhor, que podia perdoá-los, que podia ajudá-los. Eles podiam chegar, quando Deus chega aqui e procura eles. Vocês não acham que Deus já sabia que eles tinham pisado na bola? Deus já sabia. Mas Deus queria ver a reação deles. Porque Deus respeita a nossa vontade. Tem uma coisinha chamada livre-arbítrio. Qualquer dia a gente vai falar sobre isso aqui na escola de discípulos aqui de manhã. Livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Você é livre. Deus não faz a gente de robô, de boneco. Deus deixa você livre. Você toma as suas decisões. Claro, Deus já sabe qual é a decisão que você vai tomar, porque Ele é onisciente, Ele sabe, Ele conhece o passado, presente e futuro, Ele já sabe qual é a decisão que você vai tomar. Mas Ele não interfere na sua decisão. A decisão é nossa. E Deus sabia que eles já tinham tomado uma decisão errada. Mas Deus foi lá e perguntou, o que aconteceu com vocês? Por que vocês estão se escondendo? Se o homem aqui e a mulher tivessem se arrependido, e falasse, Deus, nós erramos, nós reconhecemos, nos ajuda, nos perdoa. Vocês acham que Deus teria perdoado? Sim ou não? Sim. Vocês acham que Deus teria ajudado eles naquela situação? Teria, irmãos. Deus é misericordioso. Mas eles não se arrependeram, eles tiveram o sentimento de se afastar de Deus. Sumir, desaparecer. Então fica uma dica aqui para a igreja. Se você cometer algum erro, alguma coisa errada, não se afaste. Vem aqui, reconheça, procure a gente, fala, olha, eu errei, mas eu quero acertar. Nós vamos orar por você e Deus vai te colocar no caminho de novo. Amém, querido? Porque quando você se afasta dos caminhos do Senhor, você se afasta da comunhão, você vira um alvo fácil para Satanás. Satanás vai bagunçar a tua vida, vai brincar. Então não se afaste. Mesmo caindo, mesmo fraquinho, fique aqui, fique firme nos pés do Senhor. Amém? E o que tem acontecido nos dias de hoje, né? O que tem acontecido é que esses pecados eles continuam imperando na vida das pessoas, como a desobediência, a quebra da aliança, por causa do pecado e de uma vida inconsequente
isso traz o afastamento de Deus, né? E muitas vezes, ao invés da gente colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, né, nós damos ouvido a outras pessoas, a pessoas que chegam, que a gente mal conhece. Aí aquilo que eu falei, o pai e a mãe cuidou, né, a vida inteira, chega uma pessoa lá em 10 minutos e tira a criança, o jovem do caminho certo. Na igreja é a mesma coisa. Vocês estão aqui ouvindo uma palavra, a gente tem o estudo da palavra, enfim, chega de fora e fala qualquer coisa e a pessoa, é verdade, eu acho que isso é verdade, vai embora e se deixa levar por isso. Então, irmãos, não se deixe levar pelo canto da sereia, né, como diz aí. Vamos ficar firmes naquilo que a gente tem ouvido aqui, daquilo que tem saído desse altar, daquilo que tem saído aqui dessa igreja, porque tem saído um alimento sólido, uma palavra da verdade aqui para a tua vida. Amém? E por causa dessa malignidade, o homem perdeu a bênção. Aí Adão e Eva perderam tudo aquilo que Deus tinha dado para eles, né, o domínio sobre a natureza, eles perderam. Aí o homem teve que passar a trabalhar, a cavar a terra. Por isso que você trabalha hoje, para ganhar o sustento. Não precisava. A terra produzia todo o alimento, todo o mantimento. O cara ficava lá, viu, Rogério? Tranquilão, deitado na rede. Aí pegava um peixinho para fazer. Agora nós vamos fazer a peixada aí, né? Dia 28, 25, em nome de Jesus. Já vou ficar de jejum desde agora. Então o homem estava lá tranquilo, tudo vinha à sua mão, mas a partir do momento que ele perde esse domínio, né, que ele se afasta de Deus, agora ele vai ter que trabalhar, vai ter que construir, vai comer através do suor do seu rosto. Por isso nós hoje temos que acordar segunda-feira cedo para trabalhar. Tem que pagar a conta de luz, conta de água, né? Por isso que eu espero que o Senhor volte logo para nos arrebatar. E por causa dessa malignidade, o homem perde essa bênção. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, vai lá e levanta mais um homem. Em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Vou ter que correr aqui, que a hora está correndo mais do que eu, irmãos. Misericórdia. Alguém pode ler aí? 1. Então abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Deus agora levanta um outro homem para dar continuidade à sua obra. Deus levantou Noé. E nós observamos que a mesma bênção que Deus havia dado para Adão, que estava sobre a vida de Adão e Eva, Deus novamente coloca essa bênção sobre a vida de Noé e da sua família. Sede fecundos e multiplicai. Deus está dando a bênção da fertilidade, né? A bênção da multiplicação, a bênção da prosperidade sobre a vida de Noé e sua família. Apesar de Noé estar vivendo um tempo muito difícil na terra, onde o pecado estava, era brincadeira. O que a gente vê hoje aqui, naquela época também, a coisa estava largada. E Deus já tinha no coração de destruir o homem, destruir a humanidade, por causa do pecado. A coisa estava fora de controle. Mas Deus vê em Noé e na sua família uma pureza, né, de coração. Noé oferece uma oferta no altar do Senhor. Deus olha para aquilo e vê sinceridade neles. E vai lá e resgata essa família e salva essa família. Vocês conhecem a história, né? E Deus dá mais uma oportunidade. Mas o que acontece com Noé? Mais uma vez, a bênção não é vivida de forma plena. Por quê? Porque Noé, juntamente com seus filhos, mesmo sendo homem justo, mesmo eles tendo, né, o coração voltado para o Senhor, Noé e seus filhos vão viver a bênção de Deus parcialmente. Eles não experimentam a bênção na sua plenitude, porque eles pecaram contra o Senhor. Noé e seus filhos vão cometer práticas erradas. E, por causa disso, a bênção do Senhor não vai ser vivida plenamente. E a história passa, né?
E a gente precisa aprender uma coisa, querido. No mundo espiritual há algo que nós precisamos entender. O homem, quando ele é íntegro, ele transmite, né, aquilo que é a bênção do Senhor. Ele transmite uma herança espiritual. Agora, o homem que é sujo, que é envolvido pelo pecado, que vive práticas pecaminosas, esse homem não pode transmitir uma herança espiritual. Infelizmente, Noé, com seus filhos, ele morre com aquela bênção que poderia ser transmitido para outros, mas aquela bênção, aquela herança espiritual morre com a família dele. E aí Deus vai procurar outro homem na terra para que possa estar apto, preparado para receber a bênção e transmitir essa bênção de geração em geração. Aí vamos lá em Gênesis capítulo 12. Está com a Bíblia aberta aí, não é? Falei que pode ficar em Gênesis. Versículo 1 a 3. E diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, queridos? Deus encontrou um homem íntegro, apto, preparado para receber e transmitir uma herança espiritual. O nome desse homem era Abraão. Que bênção, hein, irmãos, que esse homem existiu para que nós pudéssemos ser alcançados, né? Abraão se abriu para Deus, creu e recebeu a bênção. E o Senhor disse para ele: sê tu uma bênção, que esta bênção permaneça e seja transferida para gerações futuras. Amém? E lá em Gênesis capítulo 25, versículo 11. Vai um pouquinho aí para frente. Tua Bíblia. Diz assim: depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso significa que Abraão morreu abençoado. E ele passou a herança da bênção para seu filho Isaque. E Deus também abençoou a Isaque. Amém? Será que se você morresse hoje, a bênção que está sobre a sua vida vai ser passada para os teus filhos? Para as suas gerações? Qual é a herança que eu vou deixar para os meus filhos? Muitas pessoas estão preocupadas em deixar dinheiro, né? Ah, vou deixar um dinheiro no banco, vou deixar isso. Irmãos, a maior herança que você pode deixar para o teu filho é a palavra de Deus, é a convicção nas coisas de Deus. Sabe qual é a melhor herança que vocês vão deixar para esse bebezinho? Criar ele nos caminhos do Senhor. Para quando ele crescer, ele vai se lembrar e nunca vai se desviar desse caminho. Sabe qual é a melhor herança que você vai deixar para o teu filho? Conhecer as verdades da palavra de Deus. Porque na hora que ele estiver no sufoco, na tribulação, na angústia, ele vai saber a quem ele pode recorrer. Ele não vai precisar recorrer à droga, ele não vai precisar recorrer a um copo de bebida, ele não vai precisar recorrer a amigos, né, entre aspas, que só querem ajudar quando você está com dinheiro. Ele vai poder recorrer ao Senhor. Amém? É isso aí. E o que Deus fez com a geração de Abraão? Abençoou. A bênção de Abraão foi transferida de geração em geração. E é por isso, irmãos, que nós ouvimos as pessoas falando: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Sabe por quê? Porque a partir de Isaque, essa bênção foi retransmitida como herança para que nós hoje pudéssemos também sermos herdeiros da promessa. A igreja de Cristo,
A Igreja Apostólica do Senhor Jesus, nos dias de hoje, no século 21, ela é herdeira dessa bênção de Abraão. A bênção de Abraão chegou até nós por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Abre tua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Gálatas 3,14. E vamos confirmar isso. Passei direto aqui na minha. Depois de Coríntios, tá, irmão? Gálatas 3,14. Diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém, queridos? Eu tenho a bênção de Abraão na minha vida. Você pode falar isso comigo? Levanta a tua mão e diga: eu tenho as bênçãos de Abraão na minha vida, através de Jesus Cristo. Amém, queridos? E o Espírito Santo, ele está procurando uma terra fértil, está procurando homens e mulheres íntegros, homens e mulheres de aliança, para que ele possa então torná-los abençoados, para que vocês possam transmitir essa bênção para os seus filhos, seus netos. Amém, queridos? Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos abençoadores, para sermos abençoados e para abençoarmos, para que a nossa boca possa proferir palavras de bênção sobre a vida das pessoas. Às vezes a gente vê a pessoa até errando, fazendo coisas erradas, mas da nossa boca tem que sair bênção. Fala: olha, meu filho, vai por outro caminho, esse caminho não é bom para você, mas em nome de Jesus eu te abençoo, vá em paz. Amém? E olha que às vezes tem gente que irrita a gente, hein? Não é verdade, Elisa? Presbítera. Mas a gente tem que ter paciência, mano. Tem que ter paciência com os fracos. Deus teve paciência com a gente, por que eu não vou ter paciência com o outro? Não é verdade? E se a pessoa não quiser, entrega na mão do Senhor. Fala: ó, Senhor, não dá não, estou tentando ajudar, mas o cara não quer, o cara é teimoso. Então, ó, toma em tuas mãos, conduz aí a situação, entrega na mão de Deus, Deus vai saber como resolver. Não é verdade? E nós, queridos, podemos hoje fazer parte das bênçãos que foram dadas para Abraão. Se você ler o livro de Gênesis, Deus está falando lá tudo que vai fazer com Abraão. Tudo, tudo, tudo. Abraão foi próspero, Abraão cresceu, né? Abraão, tudo que ele botava a mão dava certo, funcionava. E Deus quer trazer essas bênçãos sobre as nossas vidas. Amém? Mas isso envolve mudanças, né? Mudança no nosso caráter. Seguirmos aquilo que eu falei aqui, obedecer ao Senhor. Mantermos a nossa aliança firme com as coisas de Deus, né? E não nos afastarmos. Poderá haver na sua vida momentos de dificuldade, momentos que você até pode cair, até cair no pecado, mas você precisa ficar firme nas mãos do Senhor, na presença do Senhor. Não é saindo da igreja, não é se afastando da igreja que a coisa vai melhorar. Muito pelo contrário. Se você sair dos caminhos do Senhor, a tendência é a coisa ir de mal a pior. Não existe nada nesse mundo que vá te beneficiar. Guardem isso. Vocês acham que o mundo tem alguma coisa boa para alguém? Tá aí, ó. É gente matando gente. O camarada lá ontem entrou lá em Orlando, matou 50. É o ônibus que virou porque o motorista queria ultrapassar o cara no lugar que não podia. Vocês viram isso, né? Então, o mundo só tem isso para oferecer. Não tem nada de bom, queridos. Infelizmente, você só vai encontrar as coisas boas na presença do Senhor, conhecendo e buscando a sua palavra que está aqui, ó. Aqui que está o nosso melhor, nessa terra. Então, nos afastarmos do Senhor só vai trazer prejuízo para a nossa vida. Então, temos que ficar firmes no Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu quero trazer para a sua vida nessa noite. Que o Senhor possa te abençoar abundantemente. Que o Espírito Santo de Deus possa preencher sua vida, tá? Preencher as lacunas que precisam ser preenchidas. Aquilo que está faltando, que o Espírito Santo possa completar em você nessa noite, em nome de Jesus. Amém?
Eu vou convidar o nosso pastor Elias mais uma vez para vir orar, impetrar a bênção apostólica aqui. Glória a Deus. Foi uma bênção essa palavra. Glória a Deus. Papai Wellington, tá bem lá, gente? Tá tudo bem? Tá trabalhando? Amém. Que bom que vocês vieram. Venham também, viu? Glória a Deus. Então, irmãos, foi muito bom esse culto aqui, participar com vocês. Culto abençoado, né? A gente cantou, as crianças falaram aí, o Almir trouxe um louvor. E essa palavra abençoada para mudar as nossas vidas em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar nessa semana. Que a graça do nosso Senhor Salvador, o amor, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos que entraram por essa porta. E Deus, e que vá ter uma semana abençoada, Deus, em nome de Jesus. Aleluia.